Mas por agora, a entrevista com André Ventura, o presidente do Chega. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Vêm aí 2 dias importantes para o Chega. Em princípio, amanhã conhecemos a contagem final da imigração, depois uma segunda reunião com o Presidente da República. Neste entretanto, o senhor enviou uma proposta à AD e ao IL, ou ao PSD e ao IL, para mudar a Constituição. Tem algum tipo de resposta até o momento? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, nestes dias ainda têm sido contactos entre lideranças parlamentares, os contactos normais nesta fase, ainda não chegámos à fase de haver um entendimento sobre, ou um encontro sequer sobre revisão constitucional. De facto, amanhã é um dia importante, porque não é indiferente liderar a oposição ou não liderar a oposição. Tenho que dizer também, tudo indica ao momento em que estamos, com os dados que temos vindo a receber, que o Chega será o partido mais votado fora de Portugal. Tudo indica isso, os dados que estamos a receber até ao momento, e isso é para nós um sinal de grande orgulho e de grande responsabilidade. Significa que os portugueses que tiveram que procurar a vida lá fora estão fartos do sistema PS-PSD que construímos aqui durante 50 anos. Isso dá-nos imensa responsabilidade. Permita-me, mesmo que não seja o segundo partido mais votado, o senhor tem uma subida enorme e, portanto, é nessa circunstância é evidente, que falamos, não é? Mas isso é uma evidência e, do ponto de vista político, houve 2 partidos que, em conjunto, ditaram a queda do executivo de Luís Montenegro. A uns, os portugueses penalizaram, e bastante, a outros deram a liderança da oposição. Repito, amanhã teremos que confirmar isto, mas segundo tudo indica. E isto é um sinal claro, que querem que haja uma alternativa. E, portanto, a nossa responsabilidade aumentou muito quando deixamos de ser o terceiro partido, ou o quarto, ou o quinto, e passamos a ser o partido que deve ser a alternativa ao governo. Ou seja, que tem a responsabilidade de estar preparado para liderar um governo, caso esse momento chegue. É assim que eu interpreto os resultados, acho que é assim que o país deve interpretar os resultados e com normalidade e com naturalidade. O facto de termos um grande resultado na imigração, eu estive lá em muitos destes círculos, eu vi o descontentamento que existia com a corrupção, mesmo com a imigração. Eu hoje ouvi até aqui na SIC Notícias pessoas dizer que não compreendiam como é que os nossos imigrantes que estão lá fora votam num partido como o Chega. Votam porque sabem onde lhes levou os partidos como ao PS e ao PSD nos vários países da Europa, levaram-nos ao empobrecimento. André Ventura, mas estamos já a saltar muitos temas. Deixe-me fazer aqui uma linha de raciocínio. A questão, falo-lhe da revisão da Constituição, porque é algo que está a fazer alguma confusão a muitas pessoas, porque é que essa é a sua prioridade. Aproveitar desde logo uma maioria de direita para fazer isso. E fez uma pergunta e eu estava a falar da responsabilidade. A revisão constitucional, para quem nos vê em casa, se dissermos assim, olha, o Chega, com este resultado, o que vai fazer é uma revisão constitucional. De facto, não é a prioridade da vida das pessoas. Quer dizer, quem ganha pensões de miséria, quem ganha salários baixos, quem vive em bairros de violência, essa não é a prioridade deles. Porém, a Constituição pode fazer coisas. E eu dei um exemplo que acho que é mesmo importante em termos de revisão constitucional, porque mostra a coerência dos partidos. Eu defendi, desde que sou deputado único, portanto, estamos ainda a falar há algum tempo atrás, o Chega só tinha um deputado, que era eu. 6 anos. O que devíamos ter menos deputados na Assembleia da República. E havia muita gente que dizia assim, você só defende isso porque é só um e os outros é que vão perder muito. Pois bem, o Chega agora é, repito, segundo tudo indica, a segunda maior força do Parlamento. Nós queremos reduzir deputados, isso tem que ser feito na Constituição. Queremos reduzir deputados e eu até disse outra coisa. O Chega está disposto a reduzir os seus deputados para ter menos deputados na Assembleia da República. Mas o senhor sabe que não é isso que traz o receio de muitas pessoas. Há muitas pessoas que acham que a Constituição é, no fundo, o último garante de grandes liberdades, direitos e garantias que o Chega tomará de assalto de alguma forma. Mas pode serenar esses receios? Claro que sim, primeiro, porque sou um democrata de coração e acredito na democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós queremos reduzir deputados, acabar com esta história de que há um limite de penas, que é 25 anos, que é se eu matar a si ou a todos os que aqui estão, a minha pena é a mesma. Isto pode ser feito na Constituição. Isto é atentar contra as liberdades. Nós temos, por exemplo, prisão perpétua em 35 países da Europa. Todos eles, estes países a que me refiro, a grande maioria deles democráticos, com direitos humanos. Bom, não me parece que seja grave. Querer o crime de enriquecimento ilícito. O Tribunal Constitucional já disse várias vezes que esbarrava na Constituição. Pois bem, eu não compreendo como é que políticos e outros chegam a Lisboa sem nada e se tornam milionários ou multimilionários. Isto é atentar contra as liberdades das pessoas. A mudança que nós queremos fazer na Constituição é uma mudança para permitir que a Constituição deixe de ser a casa dos socialistas e dos comunistas que fizeram a revolução, alguns deles, e que conseguiram moldar o país à sua imagem no pós-revolução. Começando por eliminar a própria palavra, não é? Sim, porque, ouça, faz sentido estarmos a caminhar para o socialismo na Constituição? Nós não temos nem que caminhar nem para o Chega, nem para o PSD, nem para o PS. Nós temos que caminhar para o futuro e para o desenvolvimento. Eu quero uma Constituição que permita que todos, eu, o Rodrigo,
estes senhores trabalham aqui, todos nos sintamos representados na Constituição. Isso não é querer atacar nenhuma liberdade, isso é querer uma Constituição de liberdade. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que ter, e eu também não menti às pessoas, porque eu disse várias vezes na campanha eleitoral, que ninguém vote em mim ao engano. Que ninguém vote em mim ao engano. Que ninguém vote no Chega ao engano. Sim, queremos penas mais duras para os crimes. Sim, queremos que a corrupção entre numa nova fase de combate e seja efetivamente combatida. E que haja confisco de bens a quem desviou dinheiro. Sim, olha, vou-lhe dar um exemplo. A neutralidade ideológica da Constituição. A questão de que a educação não deve caber às escolas, no sentido do Estado, mas às famílias. Ou seja, eu quero que a Constituição o que diga é isto. Nós protegemos a vossa liberdade, os vossos direitos, nós protegemos o vosso património, a vossa propriedade, vocês sejam cidadãos livres, dinâmicos e criem um país livre e desenvolvido. No fundo é isso. Mas permita-me um atalho. A escola pública não estaria em risco com André Ventura, Primeiro-Ministro. Aliás, eu andei na escola pública. Portanto, a escola pública tem uma missão essencial, que é educar, que é permitir que aqueles que não têm tantas oportunidades o possam ter. Agora, uma coisa é defender a escola pública, outra é defender a escola pública e querer atacar a escola privada, ou querer atacar os colégios. Certo. Nós o que defendemos é que escola pública e privada devem existir em harmonia e que uns não são mais do que os outros. Permita-me voltar aqui à questão da Constituição, na qual vai precisar, apesar de tudo, dos seus parceiros de direita, a quem fez o convite, até ao momento não tem resposta. Entretanto, o PS vai mudar de líder. E está visto que o novo líder do PS está a fazer uma espécie de sedução ao PSD para uma espécie de centralão, um pacto de regime, qualquer coisa, chamemos-lhe, que continua a afastar o Chega. Como é que está a ver este movimento? Vejo da mesma forma como todos veem e como viram em 50 anos. Quando ameaçados, PS e PSD juntam-se para defender o pior dos tachos, dos interesses e da corrupção. Não estou a dizer que o José Luís Carneiro ou outro se está a juntar para se proteger da corrupção, mas repare, o Partido Socialista queria ganhar as eleições, não ganhou. Agora, aparentemente, vai ficar atrás do Chega. Já está com medo de perder lugares, aparentemente, que andam aí a discutir, de distribuição no Estado, nas secretas, no Tribunal, etc. Eu vou dizer uma coisa, eu preocupo-me zero com isso. Nós queremos mudar a vida das pessoas e, por isso, quando eu olho para estes acordos de bastidores e vejo o medo do PS e do PSD de que o Chega lá possa chegar e, portanto, mais vale bloquear, eu digo-lhes isto. Olhem para os votos dos nossos imigrantes. Percebam porque é que as pessoas que estão a sair de Portugal e se conseguem distanciar um bocadinho deste ambiente tóxico, dizem, eu quero uma mudança no meu país, eu quero que o Chega possa ter a oportunidade de governar. E o que vejo, infelizmente, é que o PS não aprendeu nada. Vai mudar de líder, mas já está preocupado em garantir que as nomeações para determinados lugares terão acordo de PS e PSD. Eu vou-lhes dizer aqui uma coisa que ficará para o futuro. Façam os acordos que quiserem, distribuam os lugares que quiserem. Eu estou preocupado em transformar o país, em dar dignidade às pessoas. Eu não quero saber de lugares. Eu quero saber de mudar a vida das pessoas. Por isso querem fazer acordos escondidos, querem fazer acordos de bastidores, querem impedir o Chega, querem fazer muralhas, querem fazer cordões sanitários. Rodrigo, façam. Um dia esbarrarão com a vontade da população ainda maior do que viram agora. Eu ouvi aqui, se me permitir dizer isto, o Henrique Monteiro, que é uma pessoa que eu considero bastante e que acho que é intelectualmente uma pessoa bastante válida, dizer esta coisa extraordinária que é, temos que acabar com esta coisa dos acordos serem transparentes na nossa democracia. PS e PSD têm que se entender fora dos holofotes da comunicação social e do conhecimento do público, porque a transparência está-nos a levar ao abismo. Tu vê onde pessoas inteligentes, atenção, que eu considero muito, pessoas inteligentes chegam com medo do Chega. Já vale tudo. Fazer tudo às escondidas. Quer dizer, só falta alguém vir à televisão e dizer assim, prendam o homem. Quer dizer, prendam-no. É a forma mais fácil de resolvermos. A sua opinião sobre este namoro entre PSD. Não é nada de novo. Que o PSD ainda não deu resposta. Mas dará. Que isto fique claro. Não, mas permita-me avançar. Entretanto, com o crescimento notório do Chega, o senhor não esconde a sua ambição, cada vez mais justificada, de um dia chegar a Primeiro-Ministro, de ser, de facto... Eu não quero. Mas deixe-me terminar. E, nesse sentido, há quem diga que, se isso acontecer, o Chega vai ter que ser aquele defesa que já não corta só as bolas, que tem que construir jogo. Ou seja, tem que ter uma visão construtiva do país. Claro. E o senhor anunciou que tinha um governo sombra. E eu gostaria muito que me prezasse o suficiente para me deixar aqui algumas dicas sobre esse governo sombra. São independentes, são seduzidos de outros partidos. Quem faz? Primeiro vamos por partes. O querer ser Primeiro-Ministro não é uma ambição descontrolada. É porque eu disse na campanha... Sim, eu estou a dizer, a justificar. Eu não me interessa nada, honestamente. Eu não fico... O país não muda
infelizmente, quando chega tem mais 5 deputados, 6, 7, 8, 9, 10, porque não conseguimos quebrar o bloqueio institucional que há entre PS e PSD. O país mudará quando nós tivermos uma oportunidade de governar e uma oportunidade de concretizar um plano económico de combate à corrupção, de crescimento, de apoio ao investimento que precisamos em Portugal. Ora, quando nós amanhã, espero eu, pudermos anunciar ao país finalmente que somos os líderes da oposição, por voto, legitimamente, ninguém nos trouxe até aqui, foi os portugueses que nos trouxeram até aqui, então eu acho que um governo de sombra faz sentido para quê? Para mostrar que nós não estamos ali nem a aquecer assentos, nem a distribuir lugares, estamos a trabalhar para ser a alternativa de governo. E por isso, eu acho que é importante que um líder da oposição, que é esse trabalho que farei a partir da manhã, construa um governo de sombra que seja de qualidade e não de cartão partidário. Por isso, sim, teremos independentes. Porquê? Porque eu entendo. Então, e quando é que nós sabemos se esse governo sombra é assim? Porque pode ser uma arma de sedução para as próximas eleições. O senhor dizer, tenho esta pessoa e tenho aquela comigo. Com certeza. E será para que sejam também escrutinados e porque eu não quero que quando as pessoas forem votar, numa próxima vez, não saibam em que é que estão a votar. Mas é porque ainda não tem ninguém ou tem um pacto de silêncio com elas? Nós, vamos lá ver, o Chega teve mais de 1.300.000 votos, certamente, que é dos mas para esse lugar específico, para esses lugares específicos. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Primeiro temos que saber se estamos ou não em segundo lugar nas eleições. E isso é importante. Não faz sentido fazer um governo de sombra em terceiro lugar. E isso é importante esperar por amanhã. Depois, com o tempo, anunciaremos isso e anunciaremos para que seja escrutinado. Porquê é que eu digo independentes? Porque o Chega não confia nos seus próprios? Não. Porque eu acho que é tempo de um Primeiro-Ministro dar mostras de que não está agarrado nem ao partido, nem aos interesses do aparelho partidário, de trazer académicos, de trazer pessoas de fora, mesmo que não sejam do Chega. Mesmo que já tenham, foi isso que eu lhe perguntei. Mesmo que já tenham criticado o Chega no passado. Sim, e há pessoas de outros partidos que certeza, podem integrar o Chega? Têm esses sinais? Porque há muitos bons sinais de muita gente que até nem votou no Chega, até há um ano atrás, e agora sabe que é a única força que pode mobilizar essa alternativa. E, portanto, alguns até no partido às vezes dizem, mas essa pessoa disse tão mal de ti, do Chega. Rodrigo, honestamente, não me interessa mesmo nada. Eu quero é saber se esta pessoa é boa para mudar a saúde, se é boa no caso das pensões e na reforma do sistema de pensões, se é boa na segurança social. Eu não quero saber se ele é um militante 100, 200 ou 300 do Chega. Eu quero saber se essa pessoa tem qualidade profissional, académica ou de vida, para dar, deixa-me só dizer isto, só para terminar, para dar às pessoas um governo que sintam, talvez pela primeira vez, que não é feito pelos aparelhos, pelos boys do aparelho, pelos Medinas e pelos Carneiros e por estas pessoas, mas é feito por pessoas de valor independentes, capazes de olhar o futuro. Eu percebo isso, mas eu estava à espera que me desse uma de selecionador e anunciasse os convocados e não me vai dar nenhum. Mas só não lhe vou dar por isto, Rodrigo, não é por mais nada. É porque eu acho que primeiro devo respeitar os eleitores e esperar pelos resultados de amanhã, em vez de estar a antecipar-me a resultados eleitorais. Muito bem. É preciso explicar que o Jornal da Noite, o nosso tempo é um pouco limitado, mas vai continuar na SIC Notícias já a seguir com a Nelma para esmiuçar muitas mais questões. Permita-me só mais estas duas que são importantes, porque falamos do balanço do Chega. Vêm aí duas eleições. Primeiro as autárquicas, depois as presidenciais. Quero que me responda sucintamente a isto. Nas autárquicas, a sua esperança é fazer um resultado igual, lembrando eu que as eleições autárquicas são diferentes. As pessoas normalmente votam mais em pessoas do que em ideias. As eleições são diferentes. Eu não tenho a pretensão de dizer às pessoas o que vai acontecer. Eu deixo isso para os analistas e para os comentadores, que aliás se têm enganado na maior parte dos casos. Eu deixo que as pessoas votem. Agora, temos esperança que, sobretudo depois de um resultado destes, se assista no próximo setembro, outubro, à implementação local do Chega. Porque o Chega se quer mostrar que é um partido de poder e de alternativa e não um partido nem de protesto, nem de trincheira, não lhe basta conter 30% nas eleições ou ter governo de sombra. Eu tenho a perfeita consciência disto. O meu desafio nestas eleições autárquicas, mantendo-me como líder do partido, é dizer às pessoas assim, para além de tudo isto, vamos ter bons autarcas que resolvem os vossos problemas de violência, de insegurança, de imigração, não só a nível nacional, mas perto das vossas, ao lado da vossa casa. Porquê é que eu estou tão preocupado em dar bons autarcas às pessoas? Porque eu quero que olhem para o Chega, não só como partido, digamos assim, onde ressoa o seu ressentimento, que eu também tenho, contra o sistema político português e contra tudo o que nos trouxe até aqui, mas que vejam um partido de soluções. E por isso estas autárquicas vão ser importantes. Portanto, eu não sei que lugar vai ter o Chega nestas autárquicas, mas eu gostava que aquele mapa azul que nós vimos, infelizmente ainda com um pouco laranja, mas gostava que aquele mapa azul se mantivesse nas autárquicas e se alargasse a outros pontos do país. Olha, eu sei que estamos com pouco tempo, mas só para dizer isto. Rabo de Peixe, Açores.
provavelmente a zona mais subsídio-dependente do país. Quem venceu? O Chega. Este é um repto para todos perceberem o que é que está a acontecer. Onde há mama, onde há subsídios de borla, onde há demais, as pessoas reagem. E agora é tempo de dizermos às pessoas: temos solução, vamos cortar isto, vamos obrigar quem recebe subsídios a trabalhar. É momento, é hora. É isto que eu quero fazer nestas autárquicas com os nossos autarcas. Última dúvida por hoje. Nas presidenciais, para o Chega, se não é André Ventura, é quem? Vamos ver, ainda temos tempo de o ver. Eu já o disse que é menos provável agora como candidato, e é verdade, mantenho aquilo que disse aqui. O Chega tem quadros, tem pessoas. Também vamos ver quem avança, porque as presidenciais são uma candidatura pessoal. Destes dois, o Chega não apoia ninguém. E unipessoal. Vamos ver, ainda falta algum tempo até lá. Eu esperaria para ver. Eu disse uma coisa que não queria voltar atrás na minha palavra. Eu não gosto de voltar atrás na minha palavra. O candidato que o Chega a apoiar às presidenciais, se fosse André Ventura, seja André Ventura ou outro, tem que ser um nome de luta contra a corrupção, contra o sistema de interesses instalado, contra esta imigração descontrolada. E não havia nenhum dos dois candidatos ainda ser capaz de atacar esta imigração descontrolada, ainda não começou, e ser capaz de atacar o sistema de interesses central entre PS e PSD, que agora se vai notar ainda mais a partir da manhã. Portanto, não me diz que não apoia Gouveia Mel. Mas agora vai depender da campanha e do avanço que a campanha tenha, dos dois candidatos que até agora são conhecidos, dos únicos dois que são conhecidos. O que lhe posso dizer é que há um que não será apoiado de certeza pelo Chega, que é o candidato que, aliás, foi comentador nesta casa, mas que é, na minha perspectiva, representa o pior que o sistema tem em termos de carreirismo, em termos de aparelhismo, em termos de ligação ao sistema central de interesses, que é Marcos Mendes. Esse nunca será apoiado pelo Chega enquanto eu for presidente do Chega. Quero um candidato que seja forte, independente, que esteja acima dos interesses partidários e que seja firme na luta contra a corrupção. É nessa aposta que estou focado nas presidenciais também. André Ventura, obrigado pela sua presença no Jornal da Noite. André Ventura vai continuar a entrevista já a seguir na SIC Notícias. Já está connosco na edição da noite André Ventura, presidente do Chega, para continuar a entrevista na SIC Notícias. Muito boa noite, André Ventura, bem-vindo e obrigada. Temos ouvido a AD dizer que vai falar com todos os partidos. O que lhe pergunto é se quer ou não ser o parceiro privilegiado deste governo. Boa noite, desde há pouco. Eu acho que amanhã temos que esperar pelos resultados da manhã, primeiro, isso é importante, para perceber quem lidera a oposição em Portugal. E isto é um dado relevante. Se, como tudo indica, e também os números que nós temos são de que o Chega liderará a sua oposição e que vencerá o círculo que vencerá fora de Portugal as eleições, juntando os votos dos dois círculos, Europa e fora da Europa. Aparentemente há uma diferença já grande na Europa de votos. Portanto, irá confirmar-se como, em princípio, a segunda força como política. Líder da oposição e como segunda força política. Isto significa que os portugueses chamados às urnas decidiram remeter o PS para a terceira força e querer que seja o Chega e não o PS a fazer a liderança dessa oposição. Isso significa que eu, como Presidente do Chega, e o Chega deve interpretar estes resultados como sendo mandatado para liderar a oposição e não para sustentar o Governo. Isso não significa uma atitude permanente de destruição e de irresponsabilidade. Significa que onde os diplomas forem bons devemos aprovar, onde os diplomas forem maus devemos criticar e deixar agora para o Partido Socialista, o que parece, aliás, que já está a acontecer, a atitude de digamos assim, de ser a nova... Já havia a Iniciativa Liberal, agora há o PS que parece querer ser a nova muleta do PSD. Mas é tudo normal. Não está então interessado em influenciar a governação de Luís Montenegro? Com certeza que... Tendo em conta que ele não tem maioria. Um partido é sempre um partido que tem a força que o Chega tem, quer sempre influenciar o destino do país. Porém, também tem que saber interpretar os resultados. Uma coisa é ser a terceira força política ou quarta força política. Quando se é a segunda, os portugueses o que nos estão a pedir é seja uma alternativa. Ora, não se pode ser alternativa e muleta ao mesmo tempo. Tem que se escolher uma das duas funções. E o Chega está confortável em liderar essa oposição. Por isso é que eu tenho dito às pessoas que vamos fiscalizar, ainda hoje, no caso do que aconteceu da saúde, do que vimos no Hospital de Santa Maria, fomos muito firmes a dizer que íamos fiscalizar, íamos exigir consequência. Isso não significa, Nelma, que o Chega vá nem inviabilizar tudo, nem viabilizar tudo. Agora, não somos muletas, nunca fomos, não vamos continuar a ser. E também a oposição será construtiva. o seu Mas lugar. também, deixe-me só para terminar dizer isto. Eu acho que nestas eleições ficou claro que os portugueses não gostam de muletas e que não gostam de partidos que simplesmente estão ou a vender-se, como aconteceu com a Iniciativa Liberal, que foi uma coisa impressionante, na campanha e antes da campanha, parecia que iam ter 20% dos votos, quem ouvisse sondagens e visse comentadores. Os portugueses meteram-nos no lugar deles, honestamente, logo quando foram votar, e o próprio Partido Socialista, que passou a fazer uma oposição simplesmente destrutiva, que era tudo era mau, nada servia,
quando antes tudo era bom, tinham viabilizado o orçamento, tinham viabilizado o programa do governo, as pessoas não compreendem isso. Deram um voto de coerência ao Chega e um voto de satisfação com o Chega, porque o Chega foi firme e coerente. Quando tinha que aprovar, aprovou. Quando tinha que votar contra, votou. Quer ser oposição, assim. mas de qualquer forma, em Portugal, a prática institucional recorrente é que o Primeiro-Ministro privilegie o segundo maior partido no Parlamento para informar, para partilhar matérias, nomeadamente... Só dizer uma coisa sobre isso. Sim. E cá estaremos para isso. Atenção, quando digo que quero ser líder da oposição, se amanhã os resultados confirmarem, também quero deixar esta tranquilidade às pessoas que acho que é importante. Em matérias de defesa, em matérias de segurança nacional, em matérias de informações da República, em matérias de negócios estrangeiros, os portugueses sabem, porque a nossa posição tem sido firme, algumas vezes até, digamos assim, afastadas um pouco da nossa família política na defesa dos interesses de Portugal. Exatamente. Portanto, era para aí que queria ouvi-lo, porque matérias de isso, soberania, à partida, serão partilhadas com a segunda força. Será André Ventura, em princípio, a ter esse contacto mais direto com Luís Montenegro. E eu gostava de saber o que é que vai procurar exercer, que influência quer ter nesse diálogo mais direto com o Primeiro-Ministro, se quer aproveitar para fazer valer a posição do Chega, eventualmente negociar contrapartidas. Fico reconhecido aos portugueses e, como eu disse, obrigado pelo resultado que nos deram. Gostava de ter ganho, mas as coisas são o que são. E fiquei reconhecido. Por isso é que, na eleitoral, a minha primeira palavra foi obrigado. Depois de uma campanha tão difícil, e para mim pessoalmente difícil, com todas as questões de saúde, foi uma campanha pessoalmente difícil e os portugueses deram-nos esse voto de confiança. Portanto, foi obrigado. Porém, eu tenho também que ter a consciência e a humildade de perceber que não fui eleito Primeiro-Ministro. E, portanto, que há alguém que vai ser indigitado Primeiro-Ministro, que não é o líder da oposição, é o Primeiro-Ministro. É esse Primeiro-Ministro que cabe agora, nos próximos meses ou anos, liderar o país em matéria de negócios estrangeiros, em matéria de defesa, em matéria de relações internacionais. O que é que nós, da nossa parte, podemos fazer? Garantir, como acho que é evidente e óbvio, que nunca estará em causa a segurança da República, nem das suas informações, naquilo que seja partilhado connosco. Não vai revelar reuniões secretas. Acho que isso eu nem precisava. Fez na altura do orçamento. Mas não estamos a falar de informações de soberania, mas de mentiras do Primeiro-Ministro, na minha perspectiva. Estamos a falar aqui da República Portuguesa, não é? Isto é sério, acho que toda a gente compreende, e também porque já me conhecem há bastantes anos, sabem que essa é uma garantia absoluta de responsabilidade. 2, procurar influenciar. Bom, com certeza, quer dizer, nós não vamos deixar de influenciar que o governo português privilegie o contacto, por exemplo, e a ligação política, quer com os Estados Unidos da América, quer com os países de língua portuguesa. Se essa fosse um volte-face do governo. Entendemos, por exemplo, que a relação entre os Estados Unidos e a Europa tem que ser normalizada, porque a nível económico, a nível militar, nós temos que ter uma relação, como tivemos desde 1945, estável do ponto de vista das relações transatlânticas. Tentaremos influenciar isso. Procuraremos também, como é evidente, garantir que a Rússia e os seus satélites não têm em Portugal um paraíso seguro e que o governo e o líder da oposição estão firmes em garantir que Portugal se mantém ao lado das democracias e não entra em loucuras internacionais. Mas acha que há esse risco? Acho que não. Estou a dizer aquilo que procuramos sempre influenciar. Sim, o sentido. Se for o caso. E se Luís Montenegro também... Deixa-me só dar o exemplo de economia porque acho que é importante. Se o Primeiro-Ministro entender que deve dialogar com o segundo partido em matéria de economia, aí se calhar há coisas que é preciso mudar e nós não deixaremos de dizer que se queremos mesmo ter o país a crescer e os jovens a ficar em Portugal e as empresas a sentirem-se bem em Portugal, temos que mudar tudo aquilo que é a política fiscal portuguesa e descer os impostos para as empresas. Recentemente, há um mês, Luís Montenegro, por exemplo, consultou Pedro Nuno Santos e concordaram em flexibilizar os gastos do Estado em defesa. Estes contactos, como ainda agora conversávamos, à partida vão passar a ser consigo e por isso perguntava-lhe, neste caso em concreto, se teria respondido o mesmo que Pedro Nuno Santos. Não sei o que é que Pedro Nuno Santos respondeu. Sei o que é que eu diria. Porque há matérias em que nós temos que ter coragem de olhar as pessoas de frente e dizer podem não concordar com isto agora, mas isto vai ser importante daqui a uns anos. E eu tive a preocupação de, em campanha, dizer isto não é popular, isto não dá votos, nós temos que aumentar a nossa despesa em defesa. Estamos sob um risco, estamos com uma ameaça às portas da Europa. Caso, então, estaria... E, portanto, se o Primeiro-Ministro questionar o Chega e disser estamos perante uma emergência, é preciso reforçar os mecanismos de defesa, só um irresponsável, ou alguém que prefere ter aliados como a China e o Irão e a Venezuela, é que diriam que não. Portanto, o Primeiro-Ministro sabe que tem aqui um sustento de responsabilidade. Mas serviço militar obrigatório não é a minha preferência, honestamente. Acho que, aliás, tenho ouvido vários especialistas militares, que eu não sou especialista na matéria, mas tenho ouvido várias altas patentes militares, dizer que o serviço militar obrigatório não é necessariamente a melhor solução para o país. E por isso eu gostava de procurar outras soluções antes de meter os jovens, numa parte da vida deles, a fazer serviço. Outra coisa é a possibilidade de existir um serviço cívico.
com algumas ligações àquilo que é a formação cívica, militar, a história de Portugal, ganhar sentido de autoridade e de participação cívica, isso é uma Sim. coisa. O velho serviço militar obrigatório não é algo que eu... Para já se coloque. Que eu acho que se deve colocar. Vamos avançar para o Parlamento. Teve quase 200 mil votos a mais do que no ano passado. Tudo indica que passou a ser a segunda força política. Sente-se pressionado a aprovar mais do que os 30% de medidas que conseguiu na generalidade? Como disse há pouco, acho que nós temos que saber ler o resultado que as pessoas nos dão. Houve dois partidos, porque só esses dois é que podiam decidir, que decidiram não dar uma moção, não valorar a moção de confiança do Governo. O Chega e o Partido Socialista. E depois outros, mas que foram penalizados. De todos os partidos que não aprovaram a moção de confiança do Governo, o único que foi votado nas urnas e reforçado foi o Chega. Todos os outros foram penalizados. O Bloco de Esquerda praticamente desapareceu, o PCP ficou reduzido a 3 deputados, o PAN perdeu deputados, o LIVRE, mas perdeu votos, peço desculpa. O LIVRE é o único partido, aliás, que é também reforçado. Sim. Portanto, o que é que os portugueses disseram? Que o Chega decidiu bem. E, portanto, isso significa que eu, como líder de partido, também tenho que olhar para o que disseram os portugueses e ver como é que fizeram a avaliação do nosso mandato do último ano. Claramente uma avaliação positiva. Portanto, isto significa que vamos manter tudo igual? Claramente que não. Agora, o Governo que não conte connosco para se decidir manter tudo igual em matérias fundamentais que nós achamos fundamentais. Isto não tem a ver com 130% ou 40% ou 50%. Quer dizer, se o Governo mantiver esta trajetória em matéria de imigração, nós vamos votar contra. Porque o país tem que pôr um controle à imigração que está a ter. Se o Governo continuar a dizer que vai fazer uma reforma em matéria de corrupção, mas não leva um único diploma ao Parlamento, levá-lo-emos nós. E, portanto, o Governo ficará na posição de ter que votar o nosso ou não ter que votar o nosso. Agora, imagine, o Governo mete a mão na consciência e vai mesmo baixar o IRC às empresas, em vez de fazer o que fez com o PS. O Chega vai inviabilizar isso? Não, votaremos a favor. E com este poder reforçado, assim. André Ventura, à partida também vai passar a ter 2 conselheiros de Estado, como tem neste momento o Partido Socialista. Além de si, quem é que quer levar para as reuniões? Eu não sei, como eu não estou mesmo preocupado com isso. Eu sei que alguns vão dizer que isto é populismo e eu não estou mesmo preocupado com isso, só para que eu não fiz ainda. Eu estou à espera dos resultados da manhã para ter a certeza da posição que o Chega ocupa e acho que devemos esperar com humildade e cautela. Eu já fiz vários contactos para saber que projetos é que o Chega deve apresentar contra a corrupção, contra a imigração, pela segurança das pessoas, para o aumento de salários e de pensões. Ainda não fiz nenhum contacto a convidar ninguém para nada. Nenhum. Mas, por exemplo, Diogo Pacheco Amorim, que era o seu nome para vice-presidência da Assembleia. Acredito mesmo nisto, não é mesmo a minha prioridade. Eu estou à espera de saber os resultados por respeito aos eleitores. Eu só estou focado nos projetos que vamos apresentar para melhorar o país. Não estou mesmo em quem é que vou escolher para conselheiro. Eu tenho visto uma polémica enorme por causa das secretas e da nomeação do Chega para as secretas, para o Tribunal, para o Tribunal Constitucional também não tem nenhum perfil ainda que até para aquele órgão, até para o órgão que regula a comunicação, a ERC. É mesmo verdade o que eu disse ali há pouco no Jornal da Noite. Eu estou zero focado nisso. Eu estou focado em construir um governo de sombra para ser alternativo ao governo. Estou focado em que a vida das pessoas melhore e estou focado em dizer às pessoas que vamos ter estabilidade, mas estabilidade com controle, que o Primeiro-Ministro não pode fugir à transparência, ao controle e ao escrutínio. Acredito, é mesmo nisso. Não fiz um telefonema a dizer a alguém isto. Olha, queres ser Conselheiro de Estado? Sim, queres ir para o órgão tal? Não fiz mesmo. Esse pensamento não é o meu género. Eu estou focado em mudar mesmo o país. Eu sei que há pessoas que dizem que é uma obsessão, mas eu estou mesmo focado nisso. Não estou preocupado com lugares. Haverá tempo para isso. Nesse governo de sombra que chegar a esse, que está a preparar, que vai preparar depois de saber os resultados. Exato. Em que é que isso se vai concretizar na prática? Vai ceder palco para outras figuras do partido e começarem a falar cada um mais de uma matéria em concreto para percebermos que ministério é que teria? A diferença é essa. Não, com ministérios concretos. Ou seja, nós queremos que um governo sombra seja o reflexo do governo com homens e mulheres capazes de analisar, criticar e escrutinar as decisões que o governo está a apresentar em matéria de impostos, em matéria de saúde, em matéria de habitação, em matéria de segurança social. Pessoas que não têm que ser do Chega, nem do PSD, nem da Iniciativa Liberal, pessoas que podem ser independentes, mas que têm valor. Nós temos que ir buscar estas pessoas. Nós temos que os chamar para a vida pública. Pessoas afastadas porque não querem entrar na exposição que a política traz, às vezes no lodo que é o conflito político em si, mas que são de valor. E no Chega ainda têm que doar uma parte do salário, eventualmente. Não tem que doar uma parte do salário, mas olha, posso lhe dizer isto. Hoje eu tive a primeira reunião. Hoje eu tive a primeira reunião com todos os novos deputados do Chega. E, de facto, disse-lhes que o Chega não só abdicou desse aumento de salário na última legislatura, como vai continuar, e que para mim não é uma questão de opção. Dirá, isto é um pouco ditatorial.
talvez pudesse deixar a cada um poder decidir aquilo que é da sua escolha. Mas eu acho que o Chega deve ser unido nestas coisas, de dizer que quando os portugueses vivem tão mal, os políticos não devem ser aumentados. Já tivemos essa discussão aqui, eu não quero voltar a ela. Mas só para lhe dar um exemplo do que eu disse hoje, os novos deputados podem confirmar isto, que lhes disse, meus caros, isto não é uma opção. O partido tem a regra e a lógica de que os aumentos salariais, os deputados não devem beneficiar deles. E, portanto, vão continuar a doá-los a instituições de caridade, de apoio a crianças com problemas, associação de apoio animal, etc. Agora, isso implica que outras pessoas não queiram vir para o Chega. Eu acho que nós vamos poder mostrar ao país um governo de sombra de qualidade, com uma vantagem. É que quando chegarmos a outras eleições, noutro momento, que eu espero que demore... Pois é, era isso que eu lhe ia perguntar. É para quando esse governo de sombra? Não, é para entrar será nos próximos tempos. Logo que o Chega tenha a certeza que é a líder da oposição. Não faz sentido o terceiro partido apresentar um governo de sombra. Faz sentido que o líder da oposição apresente um governo de sombra. Mas a mensagem que passa é estamos prontos para tomar posse. E não só. E quando? E não era só. Isso que eu queria perguntar. Escrutinem-nos. Que é... Quando se vota para Primeiro-Ministro, geralmente as pessoas não votam para Primeiro-Ministro, mas quando votam, pensam que estão a votar para Primeiro-Ministro. Isso é normal. Tornou-se uma espécie de plebiscito para Primeiro-Ministro. Eu quero ou o Luís, ou o André, ou o Pedro. E escolhem. O que eu quero é, quando chegarmos a esse momento, que eu espero que ainda falte bastante, para as eleições, as pessoas saibam que se o André vencer, como espera, são estas as pessoas que o vão acompanhar. São estas pessoas e o seu currículo que o vão acompanhar no governo. É com eleições que um dia vai para o governo. Bom, nunca será sem eleições, porque eu acredito em eleições e acredito no voto. Não está a pensar que este governo possa ir abaixo ainda durante a legislatura? O que temos visto é que, de facto, os governos não têm durado muito em Portugal, o que é fruto também deste péssimo ambiente político que em Portugal, e também, desculpe dizer-me, também deste antro de corrupção em que Portugal se tornou. Mas o que é normal é que as legislaturas durem. E, portanto, eu espero que a legislatura dure. Até porque os partidos precisam também de tempo de apresentar as suas propostas. Quer dizer, se houver eleições daqui a 3 meses, o que é que o Chega ou o PSD vão dizer diferente do que disseram agora? Portanto, porquê é que o Governo de Sombra eu acho que é importante? Porque também permitirá à imprensa, ao país, escrutinar quem são estas pessoas, de onde é que vêm, que valor têm, o que é que fizeram no passado, o que é que eles propõem. E não só o André Ventura, porque essas pessoas, enfim, modéstia à parte, já conhecem, sabem o que é que pensa sobre uma série de assuntos. Mas o André Ventura não é especialista em saúde, o André Ventura não é especialista em defesa, o André Ventura não é especialista em habitação. Tem ideias fortes sobre isto, mas não é especialista. Tem que trazer especialistas da sociedade civil que tranquilizam os portugueses que um governo liderado pelo Chega será reformista, isso será, terá autoridade, isso terá, mas será um governo democrático e será um governo de pessoas de valor. No fundo é isso que o Governo de Sombra quer transmitir. Ao mesmo tempo que constrói esse Governo de Sombra, está a colocar várias figuras mais conhecidas do Chega a concorrer para as autárquicas e se ganham. Perdia, por exemplo, Rita Matias, Rui Paulo Sousa, eventualmente Pedro Pinto, se avançar para Faro. Nós ainda não fechámos, mas o exemplo da Rita Matias é um exemplo paradigmático porque o Chega venceu em Sintra. E a Rita Matias é candidata à Sintra, onde o Chega venceu. Acha extrapolável? Vamos ver. Eu acho que temos que esperar e temos que ver. É uma excelente candidata. É provavelmente até, apesar de haver a doutora Ana Godinho Mendes, é talvez a mais mediática das candidatas. Menos Godinho, peço desculpa. E acho que tem uma energia e uma capacidade de mobilização enorme. Imagino que Rita Matias ganha a Câmara de Sintra. Sim. Claro que tem que assumir o lugar. Nós não vamos a jogo para depois dizer às pessoas, afinal, não. A Rita Matias, se vencer a Câmara de Sintra, será Presidente da Câmara de Sintra. Isso, por um lado, leva-nos a perder talento no Parlamento, é um exemplo, mas o que eu dizia há pouco no Jornal da Noite é o passo fundamental. Nós não podemos querer ser um partido alternativo de governo e ter medo de governar de proximidade nas câmaras e nas juntas. Ou seja, o Chega não pode fazer como outros, até há parceiros europeus nossos que me dizem, nas cimeiras europeias, assim, André, eu até prefiro não ter grandes resultados nas eleições locais, porque não nos obriga a ter que meter a mão na massa, como se costuma dizer. Poder executivo. Sim, eu penso o contrário. Tem riscos, e o Chega já viu como tem riscos, muitas vezes associados, mas eu acho que se queremos ser poder sério, se queremos ser alternativa, temos que começar no poder de proximidade com as pessoas. Mostrar que conseguimos gerir uma Câmara sem corrupção, mostrar que conseguimos gerir uma Câmara sem conluio, sem as nomeações por cartão partidário, vai ser um desafio. E, portanto, se é um desafio, é para nós. Cá estaremos para o fazer. Tem quadros para tudo? Para autárquicas, para Governo de Sombra? O Chega teve 1.300.000 votos. Amanhã espero que esse número aumente. São votantes. E certamente entre esses votantes há muitos que se disponibilizarão a ser o rosto do Chega. Mas como eu lhe digo, isto é mesmo importante para mim. Eu gostava de mostrar ao país e para a imprensa e para o país ver um conjunto de nomes de homens e mulheres verdadeiramente independentes. Não é que alguns até não possam ser do Chega, mas que
quem olhe veja que este homem, esta mulher, tem qualidade não por ter o cartão partidário, mas pelo que fez na vida, pela experiência que tem. E para si também pode ser um teste para ver quem é que pode mesmo depois levar para um governo a sério e não um governo de sombra. Evidente, porque, quer dizer, para fazer um governo igual aos que o PS tem feito, ou o PSD, não é preciso escolherem-me a mim para Primeiro-Ministro. Eu quero que me deem a oportunidade para mostrar que temos pessoas diferentes, independentes e com qualidade. E esse é o desafio também, que eu acho que as autárquicas já vão revelar um bocadinho. Gostava de recuperar o tema da revisão constitucional para aprofundarmos mais um pouco a clarificação que quer fazer sobre a prisão perpétua. Na nossa Constituição já existem duas exceções que a permitem se a pena for aplicada pelo Tribunal Penal Internacional ou em cooperação judiciária no âmbito europeu. O André Ventura quer criar uma terceira exceção para que ela possa ser aplicada cá? Não, eu quero que não haja nenhum limite ao número de anos que se pode ser preso em casos de crimes violentos, como terrorismo, como violadores em série, como homicidas. Nós temos na Europa 35 países que têm prisão perpétua. 35. É a grande maioria dos países e das democracias. Ainda há pouco tempo vimos em França um homem que violou e matou uma luso-descendente, uma menina luso-descendente, foi condenado à prisão perpétua. E é isso que deve ser condenado. Se não houver pior, é isso que deve ser condenado. E eu não acho que deva haver pior. Portanto, a prisão perpétua é sinal que a pessoa cometeu um crime gravíssimo, um crime que não tem perdão, não no sentido cristão do termo, mas no sentido social do termo, e deve pagar por isso, de alguma forma. Agora, o Chega defende uma diferença em relação ao que temos noutros países da Europa e do mundo. O Chega defende prisão perpétua, revista de 25 a 25 anos. Isto é, a pessoa, se alguém violou e matou uma criança, é condenada à prisão perpétua. A pena pode ser revista se ao fim de 25 anos aquela pessoa demonstra em concreto que já não representa nenhum perigo para a sociedade, já interiorizou a culpa e aquilo que aconteceu. O que não pode continuar a acontecer é pessoas que mataram, que violaram, que cometeram atos, enfim, da pior espécie e que ao fim de 6, 7, 8 anos estão cá fora sem assumir nada, sem refazer nada. Quer dizer, quem perdeu a vida foram as famílias, quem viu a sua vida despedaçada foram as vítimas, no caso das violações, a maior parte mulheres ou crianças, e o criminoso está cá fora. Então ontem ouvia o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia a dizer que não se pode acrescentar prisão perpétua à Constituição, mas para seguir essa ideia é aumentar o cúmulo máximo das penas em Portugal e, portanto, deixa de ser 25. Isso para si também estaria bem? Vamos lá ver se nós em Itália temos pessoas condenadas a 1000 anos de prisão. Ou seja, não há cúmulo e a pessoa é condenada em cúmulo ao que for. Se matou 10 pessoas, aquilo vai aumentando. Porque, de facto, não faz sentido que matar 2 pessoas ou 20 seja a mesma coisa. Que violar uma mulher ou violar 6 mulheres seja a mesma coisa. Não faz sentido que sequestrar, raptar uma criança ou raptar 10 seja igual. E, portanto, tem que haver aqui alguma mudança. Esta para si estaria bem, de aumentar o cúmulo? Eu acho que era importante que não houvesse um limite. Que não houvesse um limite dos 25 definido. Neste caso. E que pudesse existir prisão perpétua de forma expressa, para que não houvesse dúvidas nos tribunais e na lei de que pode haver prisão perpétua. E tenho a certeza que se houver prisão perpétua prevista, que os juízes a aplicarão e que o Ministério Público a pedirá. Porque há casos, de facto, que chocam o mais elementar bom senso. Quer dizer, há casos que chocam a humanidade, o nosso sentido de humanidade. Nós temos tido crimes em Portugal, não vale a pena agora, isto não é um programa de criminalidade e de sensacionalismo, mas nós temos tido crimes horríveis, de execuções à luz do dia, com uma frieza gigantesca. Temos tido crimes sexuais que horrorizam qualquer pessoa. E o André Ventura não tem falado tanto da castração química para pedófilos, mas continuamos a que ainda defende, exato. Mas trago o assunto porque na semana passada o governo britânico apresentou precisamente essa proposta enquanto pena alternativa para aliviar as prisões. Acha-me... Sim. O Chega vê... Há vários países que têm a castração química de pedófilos e democracias que têm castração química de pedófilos. Nós continuamos a achar que é uma pena que se aplica. Digamos, não é a prioridade do sistema penal português, mas é algo que queremos voltar à discussão e podemos voltá-la também. Há quem entenda que ela viola a Constituição, embora a Constituição não o diga expressamente, já tive este debate várias vezes no Parlamento, porque a verdade é que nós temos países que têm os mesmos direitos fundamentais que nós, previstos nas Constituições, e têm castração química de pedófilos. Quer dizer, nós já temos muitos dos pedófilos com pena suspensa, o que já é, para mim, um horror, na verdade. Um pedófilo que tenha uma pena suspensa e continue em liberdade, a poder atacar crianças e etc. Acho que é um horror, honestamente. Se agora, para além disso, temos ainda receio de uma pena que pode ser preventiva, porque a castração química é também no sentido de ser preventivo para evitar o ataque a outras pessoas. Se também isso é inconstitucional, bom, então é o que eu tenho dito. Se tudo é inconstitucional, então
Das duas uma. Ou mudamos o povo ou mudamos a Constituição. O Comitê Europeu de Prevenção Como da não Tortura podemos- diz que é uma pena degradante. Eu compreendo todos os que discordam disso. Eu também tenho as minhas discordâncias. O Comitê Europeu da Tortura também acha que terroristas presos a vida toda é degradante. Eu não acho. Eu acho que se eles estão presos a vida toda, deviam estar esta vida e a outra. Alguns deles mataram crianças, mataram pessoas inocentes. Eu acho que os pedófilos não deixam de ser humanos. Isso é uma evidência. Mas o ato que cometeram tem consequências. Destruiu a vida de crianças, de famílias, tem consequências. O que nós estamos a propor é que sejam penalizados devidamente, e se for com prisão perpétua, em alguns casos, que sejam, quer dizer, quem sequestra, viola e mata crianças, se me perguntar assim o que é que acho, nunca mais saía da cadeia. Por mim, nunca mais saía. Mas isso é outra coisa. A castração química é cruel e desumana. Bom, é um mal necessário para evitar que as nossas crianças sejam agredidas. Mas isso não é a nossa prioridade. Se vier a discussão, cá estaremos também para discutir. Estamos a horas de saber se é ou não o líder da oposição. Tudo indica que sim. É amanhã. André Ventura já foi falando na entrevista anterior a esta com o Rodrigues Carvalho que deixa definitivamente cair a sua candidatura à presidência da República. Vamos ver. Quando isso ficar haverá tempo ainda apuradíssimo. para isso. Como digo, amanhã é um dia muito importante para o Chega, a nível histórico da nossa própria história. Não lhe vou esconder isso. Porque é um dia marcante, um partido que em 6 anos consegue o que nenhum outro conseguiu em 50 anos de democracia. E é curioso, Nelma, que consiga com o voto dos emigrantes. É curioso que aqueles que saíram de Portugal para fugir ao socialismo, para fugir à social-democracia e ao país que deixaram, sejam aqueles que, digamos assim, fazem a decisão final do jogo. Isso para mim é mesmo muito simbólico e importante, porque muitos destes eu conheço, também tenho familiares que foram para fora, são pessoas que saíram para trabalhar, para procurar uma vida melhor, ficaram muito amargurados com o país que deixaram e que os deixou partir e que os deixou fugir, e agora saíram de casa no que puderam, porque nós tratámos muito mal o voto dos imigrantes, eu espero que isso mude nas próximas eleições, mas saíram de casa no sentido que preocuparam-se em votar, em enviar os boletins, Presidência da República. ou foram aos consulados, Temos mas só para dizer mesmo isto. a fechar. E foram eles que deram ao Chega a liderança da oposição. É muito emocionante para mim, honestamente, e é muito simbólico. Sob a Presidência da República, não fugindo ao tema, como eu disse há pouco, haverá agora tempo para falarmos sobre isso a seguir, quando fechados os resultados das eleições legislativas. Mas o seu eleitorado não lhe deu um sinal claríssimo que eu quero ver como primeiro-ministro? Acho que sim. E, portanto, eu disse, é menos provável hoje que essa Então, porquê é que candidatura ainda aconteça. está preso porque a não é essa só uma candidatura decisão, à presidência da não é só uma República? decisão minha, é uma decisão que eu quero tomar com o partido, em harmonia com o partido, porque também é preciso perceber quem é que vamos apoiar, que movimento é que o partido vai ter, porque há uma coisa que lhe garanto, o partido não vai estar fora das eleições presidenciais. Elas são eleições muito importantes e nós definimos um vetor muito claro. Quem se candidatar e tiver o apoio do Chega tem que ser o candidato da luta contra a corrupção, contra esta imigração descontrolada, o candidato pela segurança e acima dos interesses partidários. Portanto, não pode ser qualquer candidato. Olha, há um que não pode ser de certeza, que é o candidato que foi aqui comentador desta casa, que é Mas Marcos Gouveia Mendes. Melo poderá... Eu acho que nós precisamos, como disse, de um requisitos. candidato que preencha estes requisitos. Ainda estamos há alguns meses, ainda temos umas autárquicas pelo meio. Eu acho que ainda há tempo para isso, para ver se o André Ventura é candidato ou não, para ver se há outro candidato do Chega. E se formos, é para ganhar. 99,9% disse-me aqui o seu líder parlamentar, não será André Ventura. Queria ver se me elucidava os 100%, mas ainda não. Para terminarmos mesmo, vai ter uma segunda ronda com o Presidente da República. Amanhã. Está Quinta-feira. Está disponível para viabilizar um governo da AD. Ainda há pouco explicou que não quer Aqui não se trata eleições... de viabilizar. Os portugueses deram ao Chega a liderança da oposição. Isso não significa que seja um partido de destruição. E, portanto, o Chega tem que ser a oposição responsável. Vai haver uma moção de rejeição, tanto quanto sei, mas só para as pessoas compreenderem, eu sei que estamos a fechar e que estamos com pouco tempo. Uma moção de rejeição, em princípio, devia ser isto. Nós rejeitamos este governo. Temos aqui outro para apresentar. Portanto, há uma alternativa. Ora, o PCP, um partido com 3 deputados, diz que quer rejeitar o programa de governo, mas não apresenta nenhuma alternativa nem nenhuma maioria. Isso só tinha uma palavra: irresponsabilidade. Eu não quero ser um líder irresponsável. E, portanto, nós não vamos votar favoravelmente a moção de rejeição do PCP, nós não vamos pôr o país noutra crise política, as pessoas estão fartas de crises políticas, nós agora precisamos de estabilidade, trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. É nisso que eu estou focado e é nisso que eu vou apostar nos próximos tempos. Ficou claro. André Ventura, muito obrigada por ter Obrigado. vindo à SIC e à SIC Notícias.